Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Jesus. Aqui o nosso objetivo é transmitir a boa nova que o Senhor Jesus nos ensinou, que o Senhor Jesus nos deixou. Eu peço que você curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque o nosso objetivo é edificar o cristão, fazer com que o cristão tenha o conhecimento da verdade e saiba vencer o mundo. Está cada vez mais ardiloso contra nós. Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação. Simplesmente as histórias bíblicas, como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal, tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis. O mundo à nossa volta tem apresentado muitos sinais terríveis. Nós vemos destruição, fenômenos da natureza, guerra, ameaças de guerra, situações e ameaças cada vez piores. E muitas pessoas têm sido levadas a pensar, meu Deus, chegamos no fim. Essa será finalmente a conclusão da nossa realidade. O Senhor Jesus está para voltar, é agora que isso vai acontecer, diante de todos os sinais que nós vemos diariamente, rotineiramente, desastre atrás de desastre. Pandemia, como nunca houve. Não nos tempos modernos, nunca ouvimos falar de uma pandemia que tivesse que fechar todos os países como foi a pandemia recente. Então, que situação é essa que nós estamos? Isso remete ao final? O Senhor Jesus falou sobre isso, ele falou sobre o fim dos tempos, mas ele ensinou o apóstolo Paulo dois sinais principais para a vinda do Senhor. Ele mesmo diz que guerras, rumores de guerras, pestes, doenças aconteceriam, mas nenhum destes sinais seria o fim. Seria apenas o princípio das dores. Mas quando lemos o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, nós notamos que existem dois sinais principais para a vinda do Senhor e para a chegada do fim dos tempos. Estes dois sinais precedem diretamente a vinda do Senhor Jesus e o final dos tempos como nós conhecemos. Quais são esses dois sinais principais de que o Senhor Jesus vai voltar e a nossa realidade vai mudar para sempre? O mal vai ser destruído e o Senhor vai reinar por toda a eternidade. Acompanhe comigo a leitura, meu amigo, minha amiga, porque as respostas que nós temos estão na palavra do Senhor. A Bíblia ela não foi preservada para chegar até os dias de hoje sem um propósito. Ela chegou até os dias de hoje porque o Senhor nosso Deus aguardou dessa maneira. Manuscritos foram encontrados posteriormente, confirmando que o que estava escrito não foi alterado. E a Bíblia sobreviveu incrivelmente há milhares de anos e chegou até nós de forma a preservar a mensagem do Evangelho do Senhor de forma intacta. Todas as verdades espirituais acerca do fim dos tempos, dos dons espirituais, do caminho com o Senhor Jesus e até o próprio ensino do Senhor Jesus está na Bíblia. Por isso eu faço esse apelo. Tenha o hábito de leitura bíblica diariamente. Faça uma leitura em oração, em espírito de oração, que o Espírito do Senhor vai te ensinar o seu caminho. Ele vai ensinar o caminho e vai te guiar por esse caminho. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus e do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará, se oporá a tudo que o povo chama de Deus
e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que antes ocorra a rebelião e se manifeste o homem da perversidade. O que é essa rebelião? Essa rebelião, em algumas outras traduções, está escrito apostasia. Apostasia é o abandono da fé, o abandono dos princípios, das virtudes, o abandono dos valores que a nossa fé nos ensina. O apóstolo Paulo está deixando claro que o mundo final abandonará o caminho do Senhor Jesus. E ele não está falando dos que nunca aceitaram Jesus, porque estes nunca aceitaram Jesus, nunca estiveram no caminho do Senhor. O apóstolo Paulo está falando da própria cristandade, da própria igreja. Muitos se rebelarão contra Deus, se revoltarão contra os princípios ensinados por Deus. A gente não precisa ir muito longe para ver que isso já tem acontecido. O Senhor institui um determinado modo de fazer e conduzir uma família, e as pessoas estão se rebelando contra o modo como o Senhor ensinou, formando famílias de várias formas distintas do que a Bíblia ensina. Como eles não podem seguir aos seus interesses e a Bíblia, então eles abandonam a Bíblia, abandonam a fé cristã, abandonam o cristianismo e vão viver a vida deles do jeito que eles acham certo. Isso é o que tem acontecido no cristianismo. Pessoas que não concordam com o estilo de vida cristão, pessoas que não concordam com os princípios, com os valores cristãos, com as doutrinas cristãs. As pessoas dentro do próprio seio cristão estão abandonando, estão se rebelando contra o que o Senhor ensina em sua palavra. Isso é uma apostasia. As pessoas estão abandonando o Senhor Jesus e criando um Cristo, um Deus para elas que aceite tudo que elas acham que tem que ser. A opinião delas está acima da Bíblia. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda, encoraja com paciência o bom ensino. No versículo 3 agora. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Grava bem isso daqui, meu amigo, minha amiga. Rejeitarão a verdade. As pessoas rejeitarão o evangelho puro e verdadeiro. O que o Senhor ensina, a santificação que o Senhor ensina, se afastar dos desejos, se afastar da carne, se afastar da corrupção do pecado, se afastar do que não agrada a Deus. Temos inúmeros exemplos no meio cristão hoje. Tem igreja que aceita tudo, tem igreja atualmente que não acredita nem em inferno, nem em condenação, nem que haverá um julgamento por parte de Deus condenando aqueles que estão fazendo coisas erradas. E isso, meus amigos, é uma apostasia. Em Timóteo, o apóstolo Paulo está falando, essas pessoas rejeitarão o ensino verdadeiro. Elas não se agradarão mais e vão buscar. Elas buscarão mestres que ensinam aquilo que elas querem ouvir. Em 1 Timóteo, capítulo 4, está escrito, a partir do versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então as pessoas se afastarão, preferirão doutrinas de espíritos estranhos, espíritos malignos, espíritos enganadores, do que ouvir a palavra do Senhor Deus, a palavra que o próprio Senhor Jesus ensinou. É só pegar aqui e ler. Mas as pessoas vão rejeitar isso. As pessoas não vão querer a Bíblia, as pessoas vão rejeitar os valores ensinados pela Bíblia. E isso nós estamos falando do mundo, mas principalmente dos que se
apostataram da fé. Ou seja, os próprios cristãos se rebelarão contra a doutrina ensinada na Bíblia. Então esse é o primeiro sinal que o apóstolo Paulo ensina aqui em Tessalonicenses. Ele está dizendo, as pessoas se apostatarão da fé e então surgirá o homem. O segundo sinal, então surgirá o homem da perversidade. Nós temos dois sinais, a apostasia, os cristãos abandonando a fé em escala global e a vinda do perverso. Esse é o segundo sinal. Voltamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 8. Está escrito: Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Glória ao nosso Senhor Jesus. Porque o anticristo vai chegar, o homem da perversidade ele vai chegar e ele vai reinar no mundo. Porque o mundo vai concordar com ele. O mundo vai entregar para ele moral, poder e autoridade. Ele vai ser respeitado. É como uma eleição, meus amigos. Não tem como um país que tem 90% da população tendo o pensamento A, eleger um líder que tem o pensamento B. Se 90% do mundo pensa A, eles irão eleger um líder que tem o pensamento A. O contrário disso não tem como acontecer. Todo mundo pensa A e vai eleger um líder que pensa B. Não tem sentido. As pessoas vão votar naquilo que elas concordam. Assim também será no fim. Não tem como o anticristo surgir num mundo cristão, meus amigos. O anticristo ele vai surgir num mundo que se afastou da fé cristã. O homem perverso vai se levantar e vai liderar num mundo onde a fé cristã foi abandonada ou está em ruínas. Moralmente falando, os princípios, os valores, a doutrina cristã, ela vai ter sido rejeitada, até mesmo entre os próprios cristãos. Os próprios cristãos rejeitarão os princípios da fé cristã. Provavelmente será um tempo em que haverão várias igrejas ensinando tudo, menos a Bíblia. E nós já vemos isso acontecendo. De certo modo, já vemos uma inclinação para esse caminho. Continuando no versículo 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas. Então vemos que ele vai demonstrar um poder sobrenatural. Ele vai demonstrar com o poder que o próprio Satanás vai entregar para ele, ele vai fazer maravilhas, milagres, prodígios. E como nós lemos anteriormente, mais acima, ele vai rejeitar todos os outros deuses, todos os outros cultos, todos os outros objetos de culto. Isso significa, de certo modo, que o anticristo ele vai rejeitar as religiões. Ele vai se colocar como a verdadeira religião. Ele vai se colocar como o caminho, como o único caminho. A partir do versículo 10 continuemos. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Olha isso, meu amigo, minha amiga. Todo aquele que rejeita o Senhor Jesus vai ser enganado. O único jeito de você não ser enganado pelo anticristo quando ele surgir é se você aceitar a verdade que vai te salvar. Que verdade é essa, Felipe? Como que eu posso escapar de um líder que vai ter uma moral global, internacional, todo mundo vai gostar dele, todo mundo vai concordar com ele, todo mundo vai seguir ele, ele vai fazer sinais, prodígios, o mundo inteiro vai ser favorável a ele? Como que eu não vou ser enganado por um homem desse, por uma pessoa dessa? Porque este homem vai ser contra a única verdade que existe. Livro de João, capítulo 3, versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O único caminho, a única verdade que existe é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos leva ao Pai.
O sacrifício do Senhor Jesus permite que os nossos pecados sejam perdoados. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. Jesus foi o sacrifício que nos garante o perdão, a remissão dos nossos pecados. E agora, por crermos no Senhor Jesus, o Senhor Deus nos aceita. Os nossos pecados estão perdoados, a nossa dívida foi paga. O Senhor Jesus é o único caminho que nos leva até a luz. O Senhor Jesus é a nossa luz. Aquele que crê em Jesus Cristo não vai ser enganado, não estará em trevas. Aquele que se debruça diante do Senhor Jesus, aquele que se debruça diante do Senhor Jesus, aquele que busca a sua face, aquele que crê no Senhor Jesus, não será enganado. Somente estes não serão enganados, meu amigo, minha amiga. O mundo está caminhando para a vinda do perverso, isso é claro. Nós já estamos no primeiro sinal, que é a grande apostasia. Ela já está se construindo cada dia mais. Esse livro aqui está sendo deixado de lado, rejeitado. Ele foi um manual de vida por milhares de anos. Tantas pessoas mudaram, foram transformadas, foram santificadas por reconhecerem esse livro em suas vidas. Tantas, e hoje o que nós vemos é esse livro sendo jogado de lado, até mesmo por próprios cristãos, pelas próprias igrejas. Muitas defendem a alteração desse livro, a atualização desse livro. Presta atenção numa coisa, meu amigo, minha amiga. O Espírito de Deus é atemporal. Ele é sábio. A verdade está nele, não está em nenhum outro lugar. O nosso Senhor sabe o caminho que devemos trilhar antes mesmo que nós viéssemos ao mundo. Antes que eu e você viéssemos ao mundo, o Senhor já conhecia, o Senhor já conhecia você, o Senhor conhecia o seu coração, o Senhor conhecia os seus pensamentos e Ele sabia que essa mensagem chegaria até você. Ele te ama, Ele quer você junto com Ele. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e aceite o Senhor Jesus como seu único Salvador. Aceite Ele como Senhor da sua vida. Ele não tem mal nenhum para você, Ele só tem o bem para você. Ele só quer que você ande na luz, Ele quer que você ande no bem, Ele quer que você ande no caminho correto que Ele aprendeu com o Pai, Ele aprendeu com Deus e nos ensinou e tá aqui. Não rejeite a verdade, meu amigo, porque o mundo vai te engolir. O anticristo vai chegar e ele vai te levar. E aí chega um ponto crucial, uma parte muito importante que eu tenho que falar para você. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, o apóstolo João também nos fala sobre o anticristo. Ele fala sobre esse homem perverso que vai se levantar contra o povo de Deus para guiar o mundo num caminho de trevas. Capítulo 13, versículo 7, está escrito: foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Eu vou ler novamente para você, meu amigo e minha amiga. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Todos os habitantes da terra adoraram a besta e eles não têm o nome escrito no livro da vida. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Quem for enganado e adorar a besta não terá o nome no livro da vida, não será salvo, andará nas trevas para sempre. Por isso eu faço um apelo para você, meu amigo, minha amiga. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ainda não conhece, não tem nada que se assemelhe à glória de estar com o Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que vai guiar a sua vida pela luz. Dobre o seu joelho, busque Ele em oração, leia os evangelhos do Senhor Jesus, busque conhecê-lo enquanto há tempo, porque vai chegar o tempo que para você ouvir a verdade vai ser cada vez mais difícil. Só haverão mensagens mentirosas, enganosas, que farão com que as pessoas dobrem o joelho diante do anticristo. Farão com que as pessoas dobrem os joelhos às doutrinas do próprio Satanás. Não se engane, a luz é evidente e ela mostra o caminho em que devemos andar.